Aleluia. Boa noite, graça e paz. Pode sentar um minuto, senta dando glória a Deus. Esse culto de domingo, um culto abençoado. Amém? Estamos na casa do Pai. Queremos agradecer por mais um domingo. Gostaria nessa noite de ministrar a palavra de Deus, algo que está no meu coração. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, um texto conhecido, mas que o Senhor tem falado comigo no dia de hoje, especialmente no dia de hoje, nesse domingo. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 47, versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos na Tua casa, Pai, para ministrar a Tua palavra, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo ministrando neste lugar, falando com este homem, falando com essa mulher, falando com esse, Senhor, que está agora assistindo ao Senhor, através, Senhor, da internet, mas em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal, tudo que veio impedir para que essa pessoa, Senhor, ó Pai, não receba essa palavra. Eu repreendo todo demônio que veio trazer a distração, todo demônio que veio tentar tapar os ouvidos, caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo também todo espírito de enfermidade. Se alguém assistindo agora que se encontra enfermo, receba a cura do Senhor por esta palavra, receba a cura do Senhor por esta ministração, receba a bênção de Deus que está se estendendo agora na tua casa, no teu lar, na tua família e aqui na igreja. Levante a tua mão, igreja, diga: eu recebo essa palavra. Fala assim: fala comigo, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, que eu venha sair daqui cheio do teu Espírito, renovado, restaurado, para a honra e glória do Senhor. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. O profeta Ezequiel tem uma visão e aparece um anjo a ele. E esse anjo que aparece a Ezequiel no capítulo 47 é um dos textos mais comentados de ensino bíblico, porque nos ensina a aprofundar nas águas. O Senhor nesta noite está falando para a igreja: se aprofunda nas águas do meu espírito. Deus não te chamou apenas para beber da água. Logicamente, e quando Jesus ele diz: eu sou a água da vida, aquele que beber da minha fonte jamais terá sede de novo. Ele está se referindo à água da vida, que é a própria palavra, que é o próprio verbo que se encarnou na terra, chamado Jesus Cristo. Jesus, ele é a água da vida, é ele que sacia a tua sede. Mas quando eu olho para o Ezequiel, eu vejo que a água ela tem um significado muito maior ainda, quando ele convida a Ezequiel a se aprofundar. Diz no versículo 3, é lógico que o texto está no versículo 1 ao 10, mas eu quero apenas me aprofundar nesses versículos do 3, que diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Nós que somos aqui da praia, nós sabemos muito bem quando a gente entra no mar, até onde a gente entra, e quando é criança também
também. Alguém que não sabe nadar, mesmo sendo da praia, que existem pessoas aqui que não sabem nadar. Quando elas não querem se afogar, elas vão com água até o tornozelo. Amém? Água até os tornozelos. Foi isso que o anjo apresenta para Ezequiel. E leva Ezequiel até a margem do rio. Não era um mar, não era praia, era um rio. Diga, um rio. E nesse rio, tendo as águas doces, ele leva então Ezequiel. Isso quer dizer que Deus tem um projeto na nossa vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus tem um projeto na sua vida. E o projeto que Deus tem é um projeto de servo. Diga, servo. Pergunta para ele: você é servo? O projeto de Deus só é alcançado na vida de um homem. É claro que tem profecias. Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. A pessoa fica: como assim? Como que Deus vai ter um projeto na minha vida? Esse projeto só é alcançado quando o servo, ele renuncia o seu eu. Todo projeto que Deus tem na sua vida, você só vai alcançar quando você renunciar o seu eu. O que é renunciar o eu? Renunciar a sua vontade, renunciar os seus desejos, e sim ficar totalmente na dependência do desejo e na vontade do Espírito Santo. E quando a gente renuncia, e aí a gente experimenta o Espírito Santo e o domínio dele na nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: como você aguenta ser crente? Né? Muitas vezes o jovem que está numa vida de santidade fala assim: como você aguenta ficar sem namorar? Como você aguenta? É o Espírito Santo. Como você aguenta? Você foi tanto tempo nas drogas. Como você aguenta ficar sem droga? Foi o Espírito Santo. Ele se entregou. Ele se abriu mão dos seus desejos e deixou que o Espírito Santo dominasse a vida dele. Porque Deus, ele criou o homem para ser governado pelo Espírito. Vou repetir para você dar um glória. Deus criou o homem para que ele seja governado pelo Espírito. Para que o Espírito governasse ele. Por isso que Deus criou o homem. Deus não criou o homem para que o homem seja governado por ele próprio. Porque nós sabemos, se nós formos governar nossa vida, nós vamos cair no lamaçal do pecado. Nós não vamos ter mais controle. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Deus e deixamos o domínio ao Espírito Santo, ele começa a governar a nossa alma, o nosso corpo. Ele começa a atender as nossas ansiedades, os nossos anseios através do Espírito. O pecado, ele leva o homem a viver sob o governo da carne. Aí o homem então torna-se escravo. Mas como nós somos dominados pelo Espírito, ele nos leva a ser servo. Há uma diferença entre ser escravo e servo. O escravo, ele não tem direito nenhum. O escravo, ele faz aquilo por obrigação. Mas o servo não. O servo tem amor. O servo, ele não quer receber nada em troca, mas o seu Senhor ainda dá. Quem é dominado pelo pecado é escravo. Quem é dominado pelo Espírito Santo é servo. Tem servo aqui nessa noite? Deus quer te fazer um servo dele na obra dele. Não uma obrigação na obra, mas sim um servo, porque você faz por amor. Glória a Deus. E a obra de Deus, ela tem como objetivo tornar o homem novamente governado pelo Espírito. Porque quando nós submetemos a obra de Deus na nossa vida, nós estamos deixando o domínio do Espírito Santo agora estar falando conosco. Aumenta um pouquinho esse retorno, por favor. Deixar então submeter o seu espírito e levar uma vida onde a nossa velha natureza então vai morrer. Amém? A nossa carne, nossa velha natureza, nosso velho homem. E quando nós deixamos que o Espírito Santo domine, então ele vai interferir nessa relação de carne e espírito. Por isso que muitas vezes, quando nós pecamos, se nós não nos arrependermos, de imediato a tendência é nós pecarmos novamente.
E assim um pecado vai levando o outro, e como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Quando nós pecamos, a primeira coisa que temos que ter é o arrependimento. É a confissão, é chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu quero ser dominado pelo Espírito. Porque todos nós pecamos. Às vezes não por atitudes, mas por pensamentos. Outra vez um rapaz falou: pastor, como que eu vou evitar que os pensamentos venham na minha cabeça, pastor? Não tem como. Eu falei assim: não tem como. Assim como pássaros passam na sua cabeça. Não é? Passarinho não voa na sua cabeça? Assim são os pensamentos. Mas você pode impedir que esses passarinhos façam ninho na sua cabeça. Pensamentos vão vir, mas eu posso impedir que esses pensamentos se alinhem na minha mente e desçam ao meu coração, e eu venha a ser contaminado. E aí eu venho me tornar escravo do pecado. Eu não quero ser escravo do pecado. Eu fui livre. Quem foi livre aqui nessa noite? Nós somos livres quando nós deixamos Jesus então dominar a nossa alma, e assim nós entregamos a nossa vida a Ele. E Jesus mesmo falou com Pedro quando disse: outro te cingirá e te levará onde não queres ir. Ou seja, quando nós deixamos que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, quem nos leva é o Espírito. Amém? Porque a nossa carne, a nossa vontade muitas vezes vai querer ir para outros lugares. Mas quando nós somos dominados, aí o Espírito que leva. Você quer ser dominado pelo Espírito? O apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz. Ou seja, o apóstolo Paulo já não tinha domínio sobre ele. E tanto ele está na obra, tanto ele está encharcado nas águas do Espírito, ele falou: não, mas eu vivo. Não, mas eu vivo. Eu me anulei os meus desejos, as minhas vontades, e deixei que Cristo vivesse em mim plenamente. E o Senhor também mostra agora nesse texto para Ezequiel como que essa obra ela se processa na vida do homem. Através de Ezequiel eu vejo como que acontece esse processo, porque é um processo, não é da noite para o dia. Não, há um processo. Ele mostra então para Ezequiel passo a passo, através dessa visão, através de um anjo que mede 1000 côvados e tem água nos artérios ou nos tornozelos, mede mais 1000, tem água no joelho, mede mais 1000, tem água nos lombos. Ele vai, mede mais 1000 a ponto que não tem mais como nadar, só nado agora, não tem mais, é da cabeça para cima. A palavra, ela, nessa noite, nesse texto, ela vai mostrar a obra de Deus, dividida em 4 partes. Esse processo que acontece na minha vida, na tua vida, que tem 4 partes, e cada um tem uma meta para alcançar, até a gente se envolver completamente, amém? Então se prepare para mergulhar no Espírito. Se prepare para você andar nas águas, a ponto de o pecado não mais te dominar, mas sim o Espírito Santo te dominar. E você fazer não mais a sua vontade, mas a vontade dele. E você não ficar mais nessa guerrinha. Eu peco um dia, peço perdão, peco de novo, pequei de novo, peco, e fica naquela. Todo dia você está pecando, o mesmo pecado, e não cresce, porque onde está o seu nível de água? Onde está o seu nível de aprofundamento? Eu quero que você entenda isso, porque muitas vezes as pessoas, elas têm algumas dúvidas quanto ao pecado, quanto a viver uma vida do pecado, ou deixar ou abandonar, porque ela não entende que por trás de uma luta espiritual também tem um estágio, e tem uma meta a alcançar. A partir de hoje você vai se aprofundar no Espírito, e você não vai ter que se preocupar mais, porque é o Espírito que vai te levar aonde você quer. Glória a Deus. A obra do Espírito Santo, eu entendo que o Espírito Santo trabalha com paciência em cada pessoa. Não é verdade? Como que o Espírito Santo de Deus trabalhou na tua vida? Ele foi com pressa?
Não, ele é paciente. E cada pessoa é um caso, amém? Tem uns que abandonam logo algumas atividades. Tem outros que mudam radicalmente, mas tem outros que têm um processo. Mas a gente quer que acabe logo, não é verdade? Ainda mais quando é na nossa família. Menino, abandona isso lá, tu não está indo para a igreja não? A gente quer que as coisas aconteçam rápido, mas o Espírito Santo tem paciência. Olha para o teu irmão e fala assim: o Espírito Santo tem paciência com você, viu? Ele tem paciência porque ele quer te levar a um aprofundamento, não é verdade? A um conhecimento dessas águas. Porque senão seria muito assustador estar no mar e te jogar lá do navio. Nade agora. Você nunca viu água na vida. Você vai afundar igual... Vai morrer afogado. O Espírito Santo, ele vai te levar aos poucos a conhecer as águas. Amém? Isso vai mais além do que tempo. Porque tem gente que conhece as águas em 1 ano. Tem outros que conhecem as águas em 5. Depende de você. Quanto mais você conhecer as águas, mais você vai ser servo. Quanto mais você demorar para conhecer as águas, mais você vai ser escravo do pecado. Vale a pena conhecer as águas. Vale a pena se aprofundar. E o Espírito Santo, ele vai levando cada vez mais de acordo com a medida de Deus. Não é com a nossa medida. Não é com a medida que a gente quer. É com a medida de Deus. No rio das águas vivas. E toda vez que fala de água, você tem que lembrar que a água representa o Espírito Santo. Amém? Amém? Vamos lá nesse primeiro estágio. A gente vê que tem águas pelos artelhos, pelos tornozelos, pelos calcanhares. Quando o Espírito Santo, quando Deus te leva a você conhecer o Espírito Santo, e você é banhado primeiro por essas águas que lavam os teus pés, isso tem um significado que chama perdão, nova vida, novo caminhar, águas nos pés. Perdão porque Jesus lavou os pés dos discípulos. A primeira lição que ele fez foi: dá uma bacia, uma água, reuniu os discípulos, vou lavar os pés. Não, Senhor, o Senhor não é digno. Quem não lavar não tem parte comigo no céu. Não, pode lavar inteiro, Pedro fala. Ele dá uma lição de humildade. Jesus então, ele lava os pés dos discípulos. E ali ele estava anunciando que o perdão é necessário para a gente entrar em águas. Perdoar é o primeiro passo para quem quer conhecer o Espírito Santo. Perdoar é o primeiro passo para quem quer deixar de ser escravo do pecado. Porque a gente conhece o perdão de Deus, então a gente agora começa a perdoar. Porque Deus nos perdoou. E os pés são lavados. Veja que o profeta é levado às águas. E aquele anjo leva e lava os seus pés, significando perdão, uma nova vida, um novo caminhar, uma nova chance. Dizendo: agora você não vai mais andar sobre a terra, você vai andar sobre as águas. Agora você não vai pensar mais nas coisas da terra, se preocupar, você vai andar sobre as águas. Eu tenho uma nova vida para você. Vem para as águas nos pés, as águas dos artelhos. Mas essa pessoa que está com as águas nos pés, ela tem pouca profundidade na obra de Deus. Ela não pode assumir um compromisso na obra de Deus ainda. Porque a obra requer profundidade. Posso ouvir um amém? Muitas vezes eu como pastor também me coloco aqui no lugar de exigir que algumas pessoas já entrem na obra de Deus. A gente tem que entender que para cada um tem uma profundidade.
E quem está com a água ainda, conhecendo as águas, está com águas nos pés, ainda tem pouca profundidade na obra. Também temos que entender, quem está com a água nos pés, quem ainda só está com a água nos pés, ele tem pouco entendimento da revelação. Ele precisa aprender mais, ter revelação de Deus. Ele ainda está com águas nos pés, mas ele ainda se movimenta, ele ainda pode sair, ele pode recuar, ele pode escolher aonde ir. Ele ainda pode submeter à sua própria vontade. Ele chega nas águas dos pés e fala: não, sabe uma coisa, essa água está muito gelada, vou sair fora. Ele ainda tem domínio sobre o que ele quer, sobre as suas escolhas. Assim é o novo convertido. Assim é aquele que está chegando na igreja. Ele ainda está com um pé na frente e um pé atrás. Ele ainda não entrou, ele está com o pé nas águas, mas ele está firme. A água está batendo aqui, mas... E lá no fundo eu não vou não. Vamos ver como que é essa igreja. Vamos ver como que é esse pastor, né? Vamos ver até onde vai. Ele ainda é escravo do pecado. Ele ainda pode escolher. Ele não está ainda com aquela disposição de servir. Ele está na disposição do conhecimento. Quando o profeta é levado às águas de Mede 1000 e fala: você está com as águas nos artelhos, você está com as águas nos pés, então você está conhecendo o perdão, a nova vida e o novo caminhar. Mas aí que morre o perigo. Porque Deus não quer que você fique com água nos artelhos. Deus não quer que você fique no raso. Muitas vezes nós não queremos nos aprofundar, nós não queremos sentar no último banco. Perdão, quem está no último banco, não é para você não, tá? Sentar no último banco, na última cadeira e ficar só assistindo água nos artelhos, é muito bom. Mas não é isso que Deus quer. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: não é isso que Deus quer. Você quer. Você muitas vezes fala: meu irmão, vou nessa não, vou ficar aqui, quero trabalho não, quero dor de cabeça. Já pensou assim? Mas quem é servo não faz a sua vontade. Dê um glória. E aí vem o segundo estágio, que esse anjo mede mais 1000 côvados, e agora as águas estão pelos joelhos. Diga, água no joelho. Agora o profeta está numa situação, caramba, estava no pé, agora estou no joelho. É outro nível de profundidade. O servo, ele começa a ser servo agora e se aprofundar na obra. Água no joelho, ele começa a aprender a ser humilde. Ele começa a entender a revelação de Deus. Ele passa a entender a necessidade de uma vida de oração. Antes ele só orava para pedir perdão. Perdoa, Senhor, eu pequei. Ele estava com água nos pés. Mas agora, água nos joelhos, ele sabe o poder de dobrar o joelho e da oração. Ele começa a ter uma intimidade com Deus. O Senhor começa a levar ele a mais 1000. De repente ele estava no último banco, agora ele já está no meio. Aleluia. Nada contra quem está no último, por favor, me entenda. Estou dizendo que ele está se aprofundando, que ele quer conhecer mais. Ele quer entender melhor como que Deus fala, que essa revelação, como que Deus fala contigo, como que a gente ouve essa voz, como que eu não sei, eu quero entender. Ele está com água nos joelhos, aí ele começa a ver a necessidade de uma vida de oração, ele começa a se relacionar com Deus. Ele começa a orar na igreja, porque antes ele estava na igreja, ficava mudo, mas agora quando está todo mundo orando, ele começa a orar também. Do jeito dele, mas ele começa a se soltar, ele começa a ter intimidade. Ele está com água nos joelhos.
mas ele está nos joelhos, mas ele já não tem tanto movimento como tinha nos pés. Porque nos pés ele estava com um pé na frente e um atrás. Agora está no joelho. Ele olha para trás e ele fala: sabe de uma coisa? Acho que eu vou mais um pouquinho. Está tão gostoso. Deus está falando. O relacionamento com Deus, ele começa a perceber que a água começa a refrescar. A água começa a dar uma sensação de alegria que ele nunca tinha sentido. Porque quando ele vivia no pecado, ele estava no deserto, ele estava em sequidão, nada saciava. Ele podia beber todas as bebidas, ele podia se relacionar com todas as mulheres, prostitutas, ele podia ter vários casos, mas nada satisfazia ele. Sempre ele estava na loucura de querer mais, estava tendo a sequidão. Mas agora ele sentindo as águas bater, a sensação é de paz, é de alegria. E o Espírito Santo começa a ter domínio sobre ele. Agora nos joelhos, quando a gente começa a se relacionar com Deus e começa a orar, e começa a entrar numa vida de oração, as preocupações são transformadas em orações, e a gente começa a ter o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a dominar algumas áreas, começa a dizer o que é pecado, o que não é. Antes você perguntava o que era pecado, mas agora já não precisa perguntar. Você já sabe que aquilo não vai ser legal no teu relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? Água nos joelhos. Talvez você esteja passando por essa fase. Fala assim para o teu irmão: mas Deus não só te quer aí. Ah, mas água no joelho é gostoso. Eu ainda tenho domínio. Se eu quiser voltar, eu volto. Se eu quiser voltar a fumar, eu fumo. Se eu quiser voltar com as amizades, eu volto. Se eu quiser voltar para os meus vícios, eu volto. Eu ainda tenho domínio. Deus não quer nada que você domine. Ele quer te dominar. Porque quem te domina é o pecado, aleluia? E para te tornar escravo. Mas quando o Espírito Santo te domina, você é servo. Está entendendo a mensagem de hoje? Dominado pelo pecado é escravo, mas dominado pelo Espírito é servo. Quem é servo? Dá uma glória. E aí entra o terceiro estágio: água pelos lombos. Você vai ver no texto que o profeta, ele mede mais 1000 e fala, o profeta, o anjo mede mais 1000 e chama o profeta: vou mandar mais 1000 e leva agora o profeta a água pelos lombos. Água no umbigo. Quem não viu isso, né? E agora a gente não sabe se o profeta sabe nadar. Eu acho que ele não sabia nadar. Ele falou: rapaz, agora o negócio está dose. Eu não sei nadar. E estou com água no umbigo. Água nos lombos significa que o coração já está envolvido na obra. Você já começa a pensar na obra de Deus. Você já começa a pensar em fazer a vontade de Deus. Então o servo, ele já começa a amadurecer espiritualmente. Porque o pensamento dele agora não é só mal voltado para ele, para as necessidades dele, para a família dele, mas sim é voltado para a necessidade do Senhor, necessidade da obra, necessidade da igreja. O que a igreja está precisando? Quem eu posso ajudar? O pastor? Em que eu posso ajudar nessa obra? Quem eu posso ajudar? Ele começa a amadurecer espiritualmente. Os sentimentos, a vontade própria agora, ele começa a entregar a Deus. Porque as águas estão nos lombos. Lombos significa rins. Rins significa sentimentos. Quem teve pedra no rim? Eu já tive pedra no rim, é terrível. As pessoas falam que a pedra no rim são sentimentos que foram de amargura, de ressentimento que você guardou e você não pôs para fora. Às vezes você não perdoou, você ouviu aquela palavra, engoliu, e em vez de retrucar, em vez de brigar, você engoliu, e aquilo foi se tornando uma doença, uma enfermidade, ficou uma pedra no rins. Isso diz que é uma doença psicossomática, né?
Podem falar os médicos que pedra no rim é falta de água, pedra no rim é caroço de tomate. Já ouvi tanta coisa que é pedra no rim. Mas os rins significam sentimentos. Quando a pessoa está com muitos sentimentos que precisam ser curados. E quando eu tive pedra nos rins, foi numa pior fase da minha vida. A fase que eu passei em momentos difíceis na minha vida, no meu ministério, que eu entreguei meu ministério. E aí veio as dores, pedra nos rins, dores nos rins, sentimentos de amargura, de ressentimento. Água nos lombos, Deus vai curando, aleluia. A gente vai perdoando, a gente vai entregando esses sentimentos à vontade ao Senhor, vai entregando as nossas vontades. Quer ser curado? Deixa as águas bater nos teus lombos, deixa o Espírito Santo banhar os teus lombos, deixa Ele te curar. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Então, quando a gente está com a água nos lombos, a gente começa a ser servo e entende a responsabilidade de tomar a cruz. Cada um tome a sua cruz e me siga. O que é a cruz? A cruz é a obra sobre si, é a obra que eu tenho que fazer. Tomar a minha cruz, a minha obra, o meu papel como servo e como serva do Senhor. Exercer os meus dons na casa de Deus, fazer, entregar para si naquilo que o Senhor me chamou. Eu começo a entender o meu chamado. Quando ele está com água pelos lombos, ele suporta as lutas, ele suporta as provações da caminhada. Vem luta, vem prova, mas ele está na casa de Deus. Dê uma glória. Ele vem luta, vem prova, mas ele continua orando. Dê uma glória. Vem luta, vem prova, mas ele continua jejuando. Dá uma glória. Ele entende agora, as águas estão nos lombos, a água está no umbigo. Aí ele fala: não, eu entendo agora a obra de Deus na minha vida. Eu sei que o meu lugar é aqui, eu sei que eu tenho que ser usado, e eu quero ter responsabilidade, eu quero tomar essa cruz. Dê uma glória. Mas olha para a pessoa do outro lado e fala assim: mas Deus não te quer só aí. Aí tu fala: ai meu Deus do céu, poxa vida, estava com as águas nos pés, estava com as águas nos joelhos, agora, caramba, estava com as águas nos lombos. Senhor, está de brincadeira. Senhor, tá bom, eu não quero ser um fanático, eu não quero ser um beato. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: você não tem querer. Fala assim: está na chuva para se molhar. Dá uma glória. Diga assim: ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E agora? Fala assim para o irmão: agora já era. Fala assim: não adianta desistir. Agora já era. Sabe por que já era? Porque quem te levou não foi o homem, foi o anjo. Não, vou falar de novo para você dar glória, que você está dormindo. Quem te levou para as águas não foi o pastor, não foi o homem, foi o anjo. Você teve o privilégio desse anjo a medir mais mil e falar assim: ó, está aqui, agora é aqui, agora é aqui, e agora vai chegar no estágio que a gente quer que você esteja. Ah, mas eu não... Você é servo ou escravo? Ah, mas não tem mais, não tem menos. Eu quero dominar a tua vida a ponto de você não se preocupar, porque eu sou o Deus que te chamo, te tomo pela mão e cuido de você, e cuido da tua casa e da tua família. Dê um glória a Deus. Quem quer ser dominado pelo Espírito Santo, aplauda Ele, aplauda o Espírito Santo de Deus. Deus vai te levar a águas profundas. Deus não quer apenas que você fique com água nos lombos. Por mais que você fala: não, até aqui o pastor pode contar comigo, até aqui, mas essa aqui é a minha parte. O Espírito Santo te convida: vem mais 1000. Não é o pastor que te convida, é o próprio Espírito.
Porque você estava com água nos pés, mas agora você já... De repente você fala, meu Deus, eu fui na igreja, mas agora já estou com água nos lombos. Eu já estou querendo me envolver. Eu já estou querendo... O que é isso? É o Espírito Santo que está te levando. Porque Ele te conhece. E quando Ele leva para mais 1000, agora o servo é totalmente envolvido. Ele submerge o rio. E é nessa fase que a velha natureza é morta. Você lembra do batismo? Como que a gente batiza? Mergulha ou não mergulha? Tem que mergulhar, não tem? As águas, quando o profeta vai para mais 1000, que ele submerge, ali significa que a velha natureza morreu. E agora uma nova criatura está nascendo. Significa o batismo. Significa o aprofundamento na obra. Esses dias eu estava conversando. Cadê o Cauê? Cauê está lá. Cauã está lá, né? Falei para o Cauã. Cauã, você se batizou. Você vai ficar naquela bateria e tocar para o Senhor como nunca. Você vai se envolver. Porque ninguém... Não é não, Paula? Ninguém forçou ele se batizar. Forçou, Paula? Você falou, você vai se batizar, senão vai levar uma surra. Nem sabia, ele falou, eu quero me batizar. Eu falei, ah é? Você quer se aprofundar? Porque aquele que quer se aprofundar, não faz mais a vontade dele, faz a vontade do Pai. É claro que o batismo é um símbolo, mas eu quero ir muito mais do que um batismo. Eu quero ir muito mais do que um batismo, porque as águas profundas é aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida, que é o melhor de Deus para a sua vida. É onde você não tem mais domínio, é onde o teu velho homem, a tua velha natureza é morta. Toda a sua vida agora é conduzida pelas correntezas do rio. Quem vai te levar é o Espírito. Você tem projeto, tem plano, mas o Espírito que te move, o Espírito que te usa, o Espírito que usa a tua boca, o Espírito que usa falando com você em sonhos, é o Espírito que te usa falando com você através da palavra. E às vezes você fala, não Senhor, o Senhor fala, e te confirma, e agora você é levado pelo Espírito, porque você está em águas profundas, você se aprofundou nas coisas de Deus, você não quis ficar mais no raso, o anjo te levou ao próprio Espírito e te apresentou esse Espírito. As pessoas estão fazendo aquelas coisas que você queria fazer. Se fosse outra época, você fala, caramba, eu queria tanto usar essa roupa, eu queria tanto, mas agora não, o Espírito está tão em você que você achar agora algo sobrenatural. Fala aquilo, aquela roupa, pelo amor de Deus, eu usei aquilo, nem, meu Jesus da glória. Caramba, eu andei com esses caras. Meu Deus, que vergonha. Onde eu estava com a cabeça? Agora quando você começa a ter saudade e fala, caramba, que saudade de usar aquela mini saia. Ui. Você não conhece as águas. Você não está dominado pelas águas. Dá uma glória. Dá um aleluia. Você está na igreja, você está adorando, você está louvando, mas toca um pagode, o pezinho já começa a bater. O que é isso? Ai, misericórdia, Senhor. Perdão, faz. Cuidado. Deixe-se dominar pelo Espírito, porque quem é dominado pelo Espírito não tem essas vontades. Verdade? Não é? Não se gaba do passado. Está adorando, mas quando está com o funk, que é isso, vaso? Que hino é esse? Tá louco? Tá louco mesmo. Que hino é esse? Quem é dominado pelo Espírito ouve a voz do Espírito, canta canções do Espírito
E qualquer outra canção incomoda ele. Porque mexe com a velha natureza. Tudo que mexe com a nossa velha natureza não é do Espírito. Olha para a pessoa do lado e fala isso para ela. Tudo que mexe com a tua velha natureza não é do Espírito. Talvez nessa noite você ainda não está dominado pelas águas. Mas que a sua oração fala: Senhor, me leva mais 1000. Me leva a me aprofundar, Senhor. Eu não quero ser escravo. Eu quero ser servo. Eu preciso ir mais fundo. Toda a vida agora é conduzida pelo rio. Quem está agora nas profundezas, todo o seu ser está nas mãos do Senhor, até mesmo a sua razão. Porque antes você tinha razão e emoção. Aí você fala assim: não, a igreja lá é emoção, você chora, você mas tem que ser pé no chão, sabe? Cuidado. Agora não, agora até a tua razão está na mão do Senhor. Às vezes o que você pensava por causa dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, agora com a palavra, você agora pensa de acordo com a palavra. Porque a tua razão está nas mãos do Senhor. Quem está na profundidade, ele perde a liberdade de movimento. Quem está no rio profundo, perde a liberdade de movimento. Ele não pode mais fazer o que quer. Amém? Ele é conduzido pelo rio. O que eu aprendo com isso, meu irmão, que todos os servos que o Senhor usou na sua obra, em todos os tempos, eles passaram por essas fases. Todos os personagens da Bíblia, os homens e mulheres de Deus, passaram por essas fases, até se tornarem uns instrumentos afinados para a glória do Senhor. Homens e mulheres que hoje nós olhamos na Bíblia e falamos: caramba, eu quero... Que homem abençoado. Então ele passou por essa fase de ser totalmente banhado pela água do Espírito e não ter domínio, mortificar a sua vontade, mortificar a sua carne e ser conduzido pelo Espírito. Talvez hoje você seja um crente carnal, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. É um crente, mas ainda é carnal. O Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer... Talvez carnal, porque você ainda está tendo domínio de algumas coisas. O Espírito Santo, ele não quer que você tenha domínio. O Espírito Santo quer te dominar. E ser dominado pelo Espírito Santo é a melhor coisa que você pode fazer. Você quer ser dominado pelo Espírito? Você quer deixar de ser escravo e se tornar servo? Então se aprofunde na obra. Se aprofunde na obra de Deus, que Deus tem para a tua vida. Talvez você está com medo, como muitos têm medo da água. Talvez você está com receio. Mas o Senhor só pode te usar completamente quando você estiver no 4º estágio. O Senhor só pode cumprir as promessas da tua vida quando você passar por todos os estágios. E tem a hora da gente abandonar o medo nessa noite. É hora da gente falar: Senhor, eu me rendo. Se o Senhor está me convidando a entrar nas águas, eu quero. Para entrar nas águas, você vai ter que renunciar. Mas o Espírito Santo te ajuda. Porque quando a gente entra na água, a gente deixa celular, a gente deixa chave. Não é verdade? Quem vai se banhar, já viu alguém se banhando com o celular no bolso? Com a carteira? É a mesma coisa quando a gente entra na água do Espírito. A gente tem que deixar algumas coisas que são primordiais na nossa vida, mas a gente não pode molhar essas coisas. Essas coisas não são a prova d'água, mas você é. Você foi nascido nas águas do Espírito. Deus te levou a águas. Deus está te levando às águas para você abandonar as coisas que às vezes você acha tão importante
Mas alguém está te chamando no rio. E é o próprio anjo dizendo: vem, se aprofunde. Se aprofunde. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero te usar. E eu quero te fazer um homem ou mulher de Deus. E você vai ser feliz. Muito feliz. Porque feliz é aquele que faz a vontade do Pai. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Fale com Deus. Pergunte para Ele. Qual o teu tipo de relacionamento com Ele? Talvez você está vivendo uma vida de pecado, de luta. Pede perdão, peca de novo. Fala para Ele: eu não quero mais isso, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, Jesus. Aleluia. O Senhor está te ajudando agora a ir ser mais ao fundo. Isso, Espírito Santo, vai falando, vai falando. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher. Ajuda a ser servo. Ajuda a abandonar a vida de pecado, Senhor. Ajuda a servir, a ser útil na tua casa, na tua obra. Sim, Espírito Santo. Não deixe ele recuar mais. Não deixe ele recuar, não deixe ele voltar para trás. Deixe ele se aprofundar. Deixe ele parar, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abrace a pessoa do seu lado e comece a orar com ela agora. Nós vamos ter um momento de oração agora. Aleluia, uma semana se começa através dessa palavra. Então vai começar a orar para o teu irmão, para que ele se aprofunde nas coisas de Deus, para que em nome de Jesus ele não fique no raso. Comece a orar por ele. Fala: Senhor, ajuda meu irmão agora, nas suas dificuldades, nas suas lutas, Senhor, a entrar no rio da água da vida, Senhor, a não ter mais domínio, mas o Senhor dominar a vida dele, a vida dela. Espírito Santo de Deus, ajuda. Espírito Santo de Deus, sabe essa luta que você vai passar? Você não vai passar sozinho, você não vai passar sozinha, porque o Senhor é contigo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te restaura, o Senhor te anima, o Senhor te fortalece. Alamachure, começa a orar, fala: nós vamos conseguir, você vai conseguir, você não está sozinho, você vai abandonar todo o pecado, você vai abandonar, aleluia, o Espírito Santo vai te ajudar, aleluia. Você vai ser uma bênção. Começa a profetizar: você será uma bênção. Aonde você tocar será abençoado. Aonde você chegar vai ser abençoado. Aquele lugar vai ser abençoado por sua causa. O lugar que você está vai ser abençoado por causa de você. Aquele emprego vai ser abençoado pela tua presença. Ai, as portas vão se abrir. Olha, Deus vai começar a te abençoar, porque tu está se aprofundando nas coisas de Deus. Então Deus vai começar a abrir as portas. Não temas, porque Deus cuida de você. Ele está com você. Ele não te abandona. Ele te guarda. Ele te abençoa. Ele te protege. Ele te guia. Ele te cura. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus e as duas consolações do Espírito repousem sobre a igreja. E a igreja de Deus diz: agindo Deus, se Deus é por nós, se Ele prometeu, porque Deus é uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.